Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a série Pretty Little Liars, Um Novo Pecado, ou Original Sin, no inglês, que acabou de chegar na HBO Max. Então hoje, dia 28 de julho, foram liberados os 3 primeiros episódios dessa nova série derivada de PLL. E a gente vai ter 2 episódios na semana que vem, 2 outros episódios na semana seguinte e os 3 episódios finais da temporada chegando na plataforma no dia 18 de agosto. E aí eu decidi fazer um vídeo inicial de primeiras impressões, onde a gente vai conversar sobre os 3 episódios que foram lançados hoje, e no final da temporada a gente volta para conversar sobre a temporada completa. Eu gostaria de fazer vídeo nas 4 semanas em que a gente vai ter episódios dessa série, mas na semana que vem eu vou estar viajando e eu achei que eu precisava tirar uma semaninha de folga sem ter que gravar nada no surto, então vão ser esses 2 vídeos que eu vou trazer pra vocês. Primeiro eu quero dar um contexto sobre essa nova série, né, pra quem tá por fora. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz um guia completo com todas as informações que a gente tinha e tudo que você precisava saber em relação a essa nova série de Pretty Little Liars. Vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado, mas vou dar um contexto geral da mesma forma. Então a gente tem essa nova série, é uma produção do Roberto Aguirre Sacasa, que também é o criador de Riverdale e Sabrina, O Mundo Sombrio de Sabrina, e ele revisita o universo de Pretty Little Liars, a série de 2010, que foi um grande sucesso entre os adolescentes. Não é a primeira vez que se produz uma série derivada de PLL, na verdade eu acho que essa é a 3ª vez já, e os 2 outros spin-offs não deram muito certo. Essa nova tentativa é uma produção diretamente do HBO Max, então feita para o streaming, com uma temporada que vai ter aí seus 10 episódios e que tem uma proposta bem diferente de tudo que já foi feito dentro desse universo. A gente vai acompanhar 5 novas garotas que vão começar a ser perseguidas por uma nova figura que vai se autodenominar como A, e essa figura vai perseguir essas meninas por conta dos segredos que elas estão escondendo ali no presente, mas também por conta de algo cometido pelas mães delas 22 anos antes da história começar. Então a gente tem o contexto do passado em Um Novo Pecado, né, nessa série derivada, e também o presente com essas meninas, e essas 2 coisas se encontram e funcionam juntas, vão sendo reveladas pra gente aos poucos de forma conjunta, criando todo esse novo mistério. Como eu já disse pra vocês, não é a primeira vez que uma série derivada de PLL é feita. A gente já teve Ravenswood e a gente teve também The Perfectionists. E as 2 produções não deram certo, foram produções que realmente não chegaram nem na pontinha do iceberg do sucesso que foi a série original. Então eu acho que eu falo por todo mundo quando eu digo que, quando essa série foi anunciada, essa nova série de 2022 foi anunciada, as expectativas eram baixas. Ninguém ficou muito animado com a série, primeiro porque faz pouco tempo que a série original acabou. Segundo, porque já tivemos outros spin-offs que não tinham dado certo. E aí a gente vem com essa nova ideia, talvez cedo demais. Porém, eu digo pra vocês que os 3 episódios liberados na HBO Max hoje foram muito bons mesmo. Quem diria que uma série derivada de PLL seria realmente boa e teria tanto potencial? Eu, com certeza, uma semana atrás, não diria. Eu acho que as chances de ser uma bomba eram tão grandes que eu não tô nem acreditando que os episódios foram legais, foram bons, foram gostosos de assistir. Primeiro, uma coisa que eu gostei muito nos 3 primeiros episódios da série foi a estrutura. Eu acho que o Roberto Aguirre Sacasa, que é o criador e que também escreveu os episódios, conseguiu fazer 3 estruturas de episódios muito certinhas, respeitando o tempo das coisas, encontrando um ritmo muito legal pra contar essa história, encontrando um tom muito legal pra contar essa história também. Então, aos poucos, a série vai entregando algumas informações, mas também não entrega demais, e vai conseguindo envolver a gente e apresentar os seus personagens, e apresentar os seus conflitos e os seus mistérios, e faz isso de uma forma que funciona muito bem. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre os episódios com spoilers, então se você ainda não assistiu, talvez valha a pena você assistir e depois voltar pra gente conversar. Então assim, no primeiro episódio a gente começa o primeiro episódio da série assistindo o passado, então
o que aconteceu mais ou menos 22 anos antes do presente, da história começar. Então a gente vê ali uma festa com as mães das meninas, a gente não sabe ainda que são as mães delas, a gente vai descobrindo aos poucos ao longo do episódio. E uma colega ali de turma delas chega nessa festa onde as mães estão e tem várias pessoas, e ela tenta pedir uma ajuda ali, ela tá não muito bem, claramente ela tá abalada e ninguém ajuda ela, e aparentemente tem algum motivo para as meninas não ajudarem ela, e ela decide subir ali no armazém onde a festa tá acontecendo e se jogar lá de cima e tirar a própria vida. Então a série começa assim. E aí a gente também tem um outro momento, 22 anos depois, onde a gente vê uma das nossas protagonistas, a Imogen, conversando ali com outra personagem, né, recebendo uma outra personagem na sua casa, que é a Karen, que também vai ser muito importante pra essa história. E quando a Karen chega, ela entrega pra mãe da Imogen um envelope. Olha, senhora Adams, chegou isso aqui pra você, tava ali na frente. E aí quando a mãe da Imogen abre, é um flyer dessa festa que aconteceu 22 anos antes e uma mensagem atrás de alguém que sabe o que aconteceu. Então, quando isso acontece, a Imogen e a Karen vão conversar e, nesse meio tempo, a mãe da Imogen, teoricamente, se mata no banheiro também. Eu não acho que a mãe da Imogen de fato se matou, porque a gente vê ali na banheira uma letra A ali em cima, mas entende-se que foi isso que aconteceu, que ela tirou a própria vida também, porque tudo indica que foi isso que aconteceu, né? Os indícios apontam pra isso. E depois que a gente vê essas duas cenas, então esses dois momentos, a gente acompanha um tempo depois, algumas semanas depois, a Imogen e as nossas outras protagonistas vivendo a vida normal, indo pra escola e tudo mais, né? Então, a Imogen tá lidando com esse pós-trauma, né? Com esse estresse pós-traumático depois de ter visto a mãe dela morta. E ela tá grávida também, o que é outra questão. E aí, no primeiro episódio, a gente tem esse início, essa abertura, e aos poucos a gente vai sendo apresentado a essas protagonistas. Então, tem a Imogen, tem a Tabby, tem a Noah, tem a Mouse e tem a Farron. São as nossas 5 protagonistas. Além da apresentação das protagonistas, o episódio inicial também introduz a A e começa a perseguição da A em relação às meninas. E também começa a introduzir a Karen Beasley como uma personagem e a irmã dela também, a Kelly. E como as duas se encaixam dentro da dinâmica das personagens ali no colégio. É por causa da Karen que as meninas se unem no final do primeiro episódio, né? Se encontram as 5 juntas pela primeira vez. E elas planejam, então, se vingar da Karen. E aí o episódio 2 é focado nisso. É focado nas meninas planejando uma vingança contra a Karen, executando essa vingança. E isso faz com que elas se aproximem, né? Elas vão criando ali uma conexão. E aí elas vão juntas pro baile, e no baile também acontece uma segunda morte, uma terceira morte, na verdade, né, na série, no final do primeiro episódio. Então no primeiro episódio a gente já tem 3 mortes. A morte do final do primeiro episódio é a morte da Karen. A Karen, então, tinha subido em cima de de uma parte de um espaço que tinha ali onde a festa estava acontecendo, né, onde o baile estava acontecendo, e ela tinha planejado jogar um balde de tinta vermelha em cima da cabeça da Imogen, porque ela tinha feito com que a Imogen fosse eleita a Spirit Queen, então a rainha ali do baile. Mas quando ela tá prestes a fazer isso, vem a A por trás e joga ela lá de cima, e ela tem uma morte muito similar à morte que aconteceu no início do episódio, que logo a gente descobre que foi a morte de uma menina chamada Angela Waters. Então a gente tem tudo isso aqui já nos 2 primeiros episódios. No terceiro episódio a gente vê, em paralelo, uma investigação acontecendo em relação à morte da Karen, e a gente vê também a Imogen e a Tabby começando a investigar o passado, começando a investigar o que aconteceu, o que teria acontecido em 1999, na festa de Ano Novo de 99 para 2000, quando essa morte da Angela Waters aconteceu. Então eu acho que as estruturas dos episódios são muito bem estabelecidas, e tudo isso cria um ritmo muito legal pra gente assistir a essa história. Eu acho que assim, os 2 primeiros episódios foram impecáveis, completamente envolventes. Eu sinto que o terceiro episódio já foi um pouquinho mais morno, na minha opinião. Mas, ainda assim, 3 ótimos episódios. Episódios que são iniciais, porque a história tá só começando e tem muita coisa pra construir. Porque a gente não conhece nenhuma dessas personagens, a gente não conhece a cidade, não conhecemos nada, basicamente. Quais são as relações delas com as pessoas próximas a elas, quais são os seus contextos e passados, porque a gente sabe que toda a ideia de PLL vem do fato de que essas meninas começam a ser perseguidas porque elas têm segredos, elas escondem
coisas e informações que vão para além do que inicialmente a gente tá vendo. Então foi assim na série original e, de novo, é assim nessa série derivada. Então a gente tem 3 episódios que tem como foco apresentar os conflitos e começar a se aprofundar nas protagonistas, apresentar pra gente essas meninas. Então vamos falar um pouquinho sobre elas e sobre a amizade que elas estão começando a construir. Então a gente tem a Imogen, que eu já dei um contexto, ela engravidou, ela está grávida, ela tinha decidido criar esse bebê junto com a mãe dela, mas aí a mãe dela é encontrada morta. E aí agora ela tá morando na casa da Tab, porque as mães delas eram amigas antigamente, então a mãe da Tab começa a cuidar da Imogen depois que ela fica sem ninguém. E a gente tem a Tab, que é uma garota apaixonada por cinema, tem vontade de trabalhar com isso, e ela trabalha no momento no cinema local ali da cidade. A gente tem a Noah, que eu acho que foi a minha personagem favorita desses primeiros episódios, pelo menos, e ela acabou de voltar do reformatório juvenil, e a gente não sabe inicialmente o que é que aconteceu pra ela ter ido parar ali, né? Mas ela tá usando ainda uma tornozeleira eletrônica, ela tá sempre fazendo testes de substâncias, de drogas, né? Porque ela tá num período complicado ali, tentando recuperar a normalidade da sua vida. A gente também tem a Farron, que é uma bailarina, uma dançarina, que se cobra muito, tá tentando ali conseguir um papel importante na apresentação, na aula de balé do colégio. E a gente tem a Mouse, que na verdade chama Minnie, e o apelido dela é Mouse, que é uma garota que passa a maior parte do tempo dela online, usando seus dispositivos, ela é mais na dela, mais afastada, e ela tem uma ansiedade social, né? Ela não é uma pessoa tão sociável assim. Ela não é exatamente introvertida, porque quando ela tá interagindo com as meninas, ela é super extrovertida também, mas ela não gosta de estar no meio das pessoas, em grandes multidões. E aí uma coisa que é bem interessante sobre essa nova série de Pretty Little Liars é que as meninas aqui, elas até se conhecem, mas elas não tinham uma grande amizade antes da história começar. A Imogen e a Tab são um pouco mais próximas, mas elas ficaram próximas porque a Imogen começou a morar ali na casa da Tab, porque a mãe da Tab acolheu a Imogen. Até então elas não eram amigas. E as outras meninas também não. Então toda essa história da perseguição que tá acontecendo com elas faz com que elas se conheçam e se unam. Isso vai acontecendo de forma natural. Então a amizade que está sendo formada aqui ainda é muito nova, é muito recente, então ela também não é sólida. Ela ainda tá ali se solidificando. E essa é uma dinâmica diferente e interessante de assistir, porque na série original de 2010, a gente tinha ali as 4 protagonistas que já se conheciam muito bem, que tinham sido muito amigas antes da 5ª amiga, que era a Alison, desaparecer. E aí com isso elas se afastaram. Elas sempre diziam que elas eram amigas antes porque a Alison as unia. E aí quando tudo acontece, elas começam a ser perseguidas pela A, elas se reencontram e elas retomam uma amizade, mas uma amizade que começa a ficar verdadeira naquele momento, porque antes era uma amizade complicada porque tinha a Alison ali como principal elemento e a principal cola desse grupo. Mas elas já se conheciam, já sabiam bastante umas sobre as outras. E aqui não, aqui elas estão começando a se conhecer e a gente também tá começando a conhecê-las. Eu gosto muito que as dinâmicas são bem diferentes, ainda que a gente consiga perceber as semelhanças na hora de contar essa história. Então, nesses primeiros episódios, elas estão começando essa amizade tá começando a se fortalecer, mas ainda existe uma desconfiança entre elas. E eu acho que ainda vai demorar um tempo para elas estabelecerem uma confiança de fato, né? Elas estão ali no caminho para isso, porque elas se viram numa situação em que elas precisam unir forças, porque ainda que elas sejam muito diferentes, as mesmas coisas estão acontecendo com elas. E aí eu mencionei essa diferença em relação à PLL original, justamente porque eu queria conversar com vocês sobre esse tópico, sobre a importância, na minha opinião, dessa série realmente se desassociar da série original. Então tem essa referência, a gente sabe que é uma série inspirada em Pretty Little Liars de 2010, mas a nova PLL, Um Novo Pecado, precisa ser uma série por si só. E eu acho que a série tem consciência disso e consegue fazer isso muito bem já nesse início. Então a série não se prende à série original, não depende dela, e eu acho que essa é a maior vantagem da série, a maior vantagem de PLL Original Sin, porque eu acho que os outros 2 spin-offs que não deram certo de PLL, justamente não deram certo porque eles dependiam da série original, porque eles estavam ali ligados à série original de uma forma bastante expressiva.
Aqui isso não acontece, então essa série pode ser grande, pode crescer e se firmar sozinha, sem a necessidade de associação com a série antiga. Eu acho que a gente já percebe a essência de PLL nesses episódios, tá ali, mas de uma forma completamente nova, completamente diferente. Isso é reafirmado também pela abertura. A abertura é super diferente, como era a abertura da série original, mas tem a mesma música. Só que a música tá numa nova versão, numa versão que combina muito mais com essa nova série, da mesma forma que Secrets, a versão original, combinava com a série original. Então tem essas duas questões também. Então assim, nesses 3 episódios não tem nenhuma referência, nenhuma menção, nada a nenhuma das personagens ou acontecimentos de Pretty Little Liars. E todas as protagonistas, as novas protagonistas, também são independentes. Elas têm as suas próprias personalidades, elas têm os seus próprios contextos. Eu não acho que a gente pode dizer que, fulana lembra a Spencer, fulana lembra a Hannah, fulana lembra a Arya, fulana lembra a Emily, fulana lembra a Alison. Isso não existe aqui. Claro, tem algumas características de personalidade que podem até aparecer, mas elas são independentes, elas são novas personagens. E isso é muito legal, a gente não precisa associar com as personagens antigas. Uma outra coisa que é muito diferente da série original é o tom, porque enquanto a série original era uma série bem adolescente, que ainda tinha ali os seus mistérios, mas se colocava de uma forma mais adolescente, mais vibrante, essa nova PLL é uma série de slasher. É uma série slasher / terror psicológico e suspense. Faz isso de uma forma leve, porque ainda é uma série adolescente, mas absorve vários elementos técnicos desse tipo de produção, desse gênero de produção. Então a gente tem ali uma ambientação sonora que tá contando uma história de terror, de suspense. A gente tem técnicas de edição, a gente tem os famosos jump scares, que são os sustos que o episódio dá, né? E não dá medo, sei que tem muita gente que tem esse receio, né? Não gosta de assistir essas coisas, eu sou uma dessas pessoas. Eu não sou de assistir filmes de terror. E eu acho que a série conseguiu misturar esses elementos de uma forma muito interessante. Porque tem esses elementos, tem essas questões técnicas que lembram filmes de terror e de suspense, desse gênero de slasher mesmo, mas consegue fazer isso no tom certo. E eu fiquei tão feliz com esse tom, porque era exatamente o que eu tinha imaginado, era exatamente o que eu esperava, o que eu queria dessa série. E eu acho que é o tom perfeito pra fazer a narrativa funcionar. E além disso também, a gente já tinha visto nos trailers, né? A figura da A é muito diferente de como era a em PLL. A gente tem uma figura que é mais assustadora, que veste ali uma caracterização bem diferente, bem com cara de filme de terror, de perseguição em filmes de slasher mesmo, em produções de slasher mesmo, e que combina, de novo, com tudo, com toda a parte visual, com toda a fotografia da série que é mais escura, que é mais opaca, mais cinza, tem uns tons mais voltados pro azul e pro cinza, não tem cores muito vibrantes, a saturação da série é bem voltada pro azul, e tudo isso vai se amarrando pra contar essa história, e eu acho que foram escolhas muito boas. Eu acho que claramente a equipe da série, a equipe de produção sabia o que queria fazer com essa série e conseguiu entregar tudo o que era necessário. Então eu fiquei muito feliz, eu gostei muito desses episódios, e eu já tenho algumas teorias e algumas perguntas, alguns questionamentos. A minha principal teoria, na verdade, que eu já quero registrar aqui com vocês, que eu acho que na verdade não é nem uma teoria, é uma coisa certa. Eu tenho certeza de que quem morreu, a gêmea que morreu, não foi a Karen, foi a Kelly. A gente até agora não teve essa confirmação na história, mas eu tenho essa certeza, primeiro porque é um plot twist bastante óbvio, e segundo porque tem um vídeo de divulgação das personagens em que a atriz que interpreta as gêmeas fala sobre como ela diferenciava as gêmeas na hora de atuar. E uma das coisas que ela diz é que a Karen estava sempre escutando os outros, prestando atenção nos outros, no que alguém estava falando, com a boca levemente aberta, enquanto a Kelly mantinha a boca fechada. E aí eu fiquei reparando nisso no terceiro episódio, todas as vezes que a gêmea aparecia, e sempre que ela não estava falando, ela estava ali com a boca levemente aberta. Então eu tenho certeza que quem morreu foi a Kelly e não a Karen. E aí eu também me fiz várias perguntas no final desses 3 episódios. A primeira pergunta que eu tinha feito era em relação a Noah, porque ela tinha ido pro reformatório juvenil, né, pro Juve, que eles chamam, e a gente não sabia ainda qual era o crime que ela tinha cometido. Mas essa pergunta a série já respondeu. Então ela foi presa por posse de drogas, mas na verdade ela não estava usando drogas. Era a mãe dela que usava as drogas,
e ela decidiu acobertar a mãe dela porque ela ainda tinha o seu réu primário, né? Ela seria tratada como uma adolescente, não como uma adulta nos Estados Unidos, enquanto a mãe dela teria ido pra prisão de verdade. E aí tem essa primeira pergunta que já foi respondida e eu tenho algumas outras. Uma pergunta muito forte que eu tenho é: quais são os traumas que a Mouse enfrentou na infância? Porque ela menciona isso ao longo do episódio. Outra pergunta que eu quero saber, e eu não tenho certeza se essa pergunta a série pretende responder, é em relação à gravidez da Imogen. Fiquei me perguntando como ela engravidou, quem é o pai dessa criança, porque isso é mencionado ali, mas sem nenhuma justificativa. Outra pergunta, e essa eu acho que é uma pergunta muito importante, que a série deve demorar ainda um pouquinho pra responder, é: o que de fato aconteceu com a Angela em 1999, antes dela tirar a própria vida, né? O que levou ela a fazer isso? E atrelado a isso, como a mãe da Imogen morreu. Não foi um suicídio, isso eu tenho quase certeza também, mas foi a Ei que matou, como isso aconteceu, a gente não viu ainda, enfim. E óbvio, a pergunta de milhões: quem é a Ei, né? Mas essa pergunta a gente sabe que vai demorar para ser respondida. Não é algo que a gente pode esperar sendo respondido tão cedo. É isso, acho que essas foram as minhas primeiras impressões em relação a esses episódios. Queria saber o que é que vocês acharam. Vocês curtiram tanto quanto eu curti? Fiquei muito feliz de ter gostado, porque eu tava vindo numa leva de séries que eu não tava gostando tanto, tava assistindo e percebendo vários problemas, e aí veio o PLL que não prometeu nada e entregou tudo. Eu não tava esperando nada e as minhas expectativas foram, assim, extremamente superadas, porque os episódios foram muito bons e eu espero que a série consiga se manter boa desse jeito até o final dessa temporada e que, por isso, a série consiga aí ser renovada e ter vários anos, durar vários anos. Não do jeito que PLL original durou, porque na minha opinião, PLL original durou muito mais do que deveria. Muito, muito mais. Chegou numa hora que a coisa foi assim, ó, ladeira abaixo. Mas que dure um tempo suficiente pra continuar contando uma história legal pra gente e que apresente essa história de forma satisfatória. Enfim, é isso. Obrigada por terem me assistido. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha, comentem aqui embaixo, compartilhem com as pessoas que também assistiram a série. E a gente se vê em algumas semanas pra comentar a temporada completa, tá bem? Um beijo grande e tchau!